E aí, tudo bom? Vamos novamente dar prosseguimento às práticas comerciais. E hoje iremos começar falando sobre a cobrança de dívidas, tá certo? Então, armas em punho, vamos à guerra. Acompanhe aqui comigo. Não tem nada pior do que ter que pagar alguma coisa, né, gente? É ruim demais. O bom é gastar, o bom é viver às custas dos outros. Isso é uma delícia. Não tem nada melhor que coisa de graça, não é verdade? Então, se você gosta do professor, eu peço, me envie um brinde, me convide para jantar no restaurante da sua família, tudo por sua conta, tá? Vocês, por favor, façam isso. Agora, se não fizer, eu vou ser obrigado a pagar e vou ser obrigado a pagar as minhas dívidas. Lembrando que a dívida não pode ser cobrada de forma a expor a ridículo o consumidor, nem fazer ameaça. Nós já falamos disso em uma aula passada, então a gente não precisa se deter mais do que isso. O que a gente precisa acrescentar é que na cobrança deve haver as informações do consumidor. Então, ao receber aquela cobrança em sua residência, está lá escrito quem que deve, o endereço da pessoa e o CPF ou CNPJ. Porque quando o consumidor vê aquela cobrança, pode identificar se é ela mesmo ou se não é ela a real devedora daquela cobrança. Então precisa haver certinho esses dados. Nada mais a acrescentar sobre essa cobrança de dívida. Vamos falar sobre banco de dados e cadastro de consumidores. Há uma diferença entre esses dois termos. Muita gente usa, meu nome está no cadastro negativo, está no cadastro do Serasa, do SPC. Não. Isso é um banco de dados. Acompanha comigo. No banco de dados, o destinatário é o mercado, porque o fornecedor ele está com uma dívida vencida do consumidor, que não paga de jeito nenhum. Então, ele inclui o nome do consumidor nesse banco de dados e todos os outros fornecedores têm acesso a ele. Por isso que a gente fala que o destino é o mercado. Todos os outros fornecedores podem ver. Não, aquela pessoa ali não paga não. Aquilo ali é um problema. Toma cuidado. Por isso que ao incluir o nome erroneamente no banco de dados, causa um dano ao consumidor, porque todos os outros fornecedores passam a saber que ele é um mau pagador. E isso causa esse dano moral indenizável, dano in re ipsa, que já falamos também. O consumidor não precisa comprovar que sofreu aquele dano, ele só comprova que seu nome foi incluído injustamente. Agora, temos também os cadastros. O cadastro é utilizado normalmente, na maioria das vezes, só pelo fornecedor. Imagina quando você acaba de fazer uma compra e você preenche o cadastro mesmo, falando seu nome, sua idade, quais seus interesses, se você quer ficar sabendo de tal promoção. É o cadastro que o próprio consumidor faz, preenche, apresenta os dados. Os outros fornecedores não ficam sabendo sobre isso. Então, é a diferença básica, muito fácil. Acho que vocês entenderam, né? Não ficou dúvida nenhuma sobre isso. O consumidor, seja banco de dados ou no cadastro, ele vai ter uma série de direitos. A gente pode destacar 3. Tem direito de acesso, ou seja, ele tem o direito de ficar sabendo de forma imediata e gratuita se seu nome está no cadastro, os detalhes sobre esse cadastro ou sobre esse banco de dados. Tem direito também à informação, porque essa informação deve ser suficiente, deve ser verdadeira. Ele deve olhar para aquilo ali, depois de ter o acesso, e saber, entender a quem que ele deve, a quantidade, desde quando. E se estiver alguma informação errada, ele tem o direito de retificar, ou seja, de corrigir aquele defeito. Não, eu devo sim,
Mas aqui está falando que eu devo 1.000, e eu não devo 1.000, eu devo apenas 500. Então, tenho direito a modificar isso, que pode ser feito administrativamente, ou seja, sem processo judicial, só avisando o fornecedor, não, tem problema aqui, eu não estou devendo isso, e ele tem que resolver. Se ele não resolve, é possível também uma ação judicial ou um habeas data, que é uma ação constitucional para o caso, mas vocês vão ver mais detalhes sobre isso nas aulas de direito constitucional. Por último, tem direito à exclusão. Então, se o consumidor já fez o pagamento, o fornecedor tem 5 dias úteis para tirar o nome do consumidor do banco de dados ou do cadastro, se for o desejo também tirar o nome do cadastro. Além disso, se o nome foi incluído erroneamente, tem direito a essa exclusão sem ter a necessidade do efetivo pagamento. Agora, nós já falamos, a inclusão injusta no banco de dados gera o dano moral. Mas qual será o prazo que o consumidor tem para reclamar? Esse prazo é prescricional, mas o tempo não está previsto no CDC, porque vocês estão lembrados que se for decadência, são 30 ou 90 dias, mas só para o caso de vício no produto. Sendo um fato ou um defeito, o prazo é prescricional e é de 5 anos. Agora, a gente está falando de um descumprimento do contrato, um ilícito extracontratual. Então, nesse caso aí, a gente tem que olhar o rol do Código Civil. E lá fala que nesses casos o período é de 3 anos. Após 3 anos, há prescrição e o consumidor não tem direito de receber o dano moral. Então, nós terminamos aqui esse assunto falando sobre uma questão de 2017. Stanislau, após fazer uma pesquisa de preço, acabou comprando uma geladeira e dividiu em 24 prestações de R$200. Pagou corretamente todas e após 20 dias recebeu um boleto cobrando R$500 de encargos, sendo que o boleto deveria ser pago em 48 horas, sob pena de remessa do nome dele para os órgãos de proteção de crédito. Aí você lê SPC e Serasa. Com receio de sujar o seu nome, Stanislau fez o pagamento. Então, vamos ver o que Stanislau tem direito aqui. Ó. A. Não terá nenhum valor a ser ressarcido, completamente absurda essa alternativa, porque ele fez o pagamento e a cobrança é indevida. Então, ele deve ser ressarcido. Nesse caso, até a gente pode pensar num ressarcimento em dobro, que nós já estudamos aqui. B. Receberá o valor de R$500 acrescido de correção de juros, salvo hipótese de erro justificável. Na C. Receberá o valor de R$1.000 acrescido de juros e correção monetária e juros legais, salvo hipótese de erro justificável. Nessa alternativa C, já está colocando aí a hipótese dessa repetição em dobro. E na D, receberá o valor de R$1.500 acrescido de correção monetária e juros legais. Não faz sentido ele receber o triplo, né? Então, a alternativa C vai ser a alternativa correta, porque havendo erro justificável, que está lá previsto em lei, já foi alvo da nossa aula também, não é necessário o fornecedor pagar em dobro. Mas se o erro for injustificável, aí sim deve pagar o dobro, que no caso é R$1.000. E se atente aí para a matemática. Você não vai errar uma questão porque você não soube fazer a conta, não soube duplicar o devido. Pelo amor de Deus, tá certo? Então, encerramos aqui a nossa aula. Te espero em breve nas nossas 2 últimas aulas, tá certo? Então, vamos ver todos aí até o final. Vamos finalizar hoje o nosso estudo de direito do consumidor, tá certo? Então, até mais. Estou aqui te aguardando.